4, a palavra de Deus diz assim, segundo aos Coríntios 10, verso 3 e 4, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? A espada que deve ser utilizada pela igreja para ferir, se a igreja quer ferir alguém, se a igreja quer atacar alguém, a única espada que ela deve utilizar é a Bíblia. Já que Jesus falou num contexto romano, se nós queremos usar uma arma de calibre ainda maior, contextualizando para os nossos dias, nós vamos precisar utilizar uma arma, um 66. A gente não utiliza um 38. A gente utiliza uma arma de calibre 66. É a única arma que a igreja precisa utilizar. E é o trono de Satanás que está estabelecido. Há perseguição, há mentira. Então vamos utilizar a arma correta. Se vamos ferir com a Bíblia, pois a Bíblia é a única que pode ferir a consciência. A Bíblia é a única que pode ferir o orgulho. A Bíblia é a única que pode expor as nossas camuflagens. A Bíblia é a única que deixa as coisas transparentes. A igreja não pode fazer uso de outras armas. Mas é Satanás que está no trono, não importa. Nós vamos continuar atacando e continuar atacando sem perder tempo. Pois quando não usamos a Bíblia para atacar as consciências, o orgulho, as camuflagens, quando a gente tenta penetrar as nossas defesas com outras armas, está errado. Pois somente a Bíblia tem condição suficiente para penetrar as nossas defesas. Somente ela revela o nosso pecado e mata todas as falsas doutrinas. Ela revela o pecado e mata todos os falsos ensinamentos. Não se combate falsos ensinamentos e não se combate falsas doutrinas com ideologias humanas. Só podem morrer por meio da palavra, pois ela tem golpes certeiros. Ela acerta, ela faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Nós precisamos voltar a crer nessa arma. Nós precisamos voltar a utilizar bem a espada do Espírito. As trevas só podem ser vencidas do jeito de Deus. Não tente vencer as trevas do seu jeito. E qual é o jeito de Deus para vencer as trevas? O jeito de Deus, o jeito dele vencer as trevas é com a proclamação do Evangelho de Jesus. Vamos aumentar o nível de proclamação do Evangelho. Vamos voltar a proclamar o Evangelho. Vamos voltar a dar ênfase ao nome que é sobre todo nome. Nós estamos dando ênfase demais às coisas que são contrárias ao reino de Deus. Nós estamos embarcando numa neura, a gente está embarcando e a gente está dando nome, nós estamos dando ênfase a outros nomes.
semana a ênfase é nesse nome. Próxima semana a ênfase é no outro nome, porque a gente está dando ênfase aos nomes que, porventura, os líderes dessa nação estão trabalhando. Aí a gente fica dando nome. E quem é que está deixando de ser proclamado? Qual é o nome que está desaparecendo? Porque a gente acredita que para derrotar as trevas, a gente vai ter que fazer do nosso jeito. E as trevas só podem ser destruídas do jeito de Deus. Então precisamos voltar a anunciar e a proclamar o nome que é sobre todo nome. Nós precisamos voltar a dar ênfase ao nome que é sobre todo nome, pois é ao nome de Jesus que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu ouso dizer que nós vamos precisar voltar à década de 60. Aprender ou reaprender com os irmãos da década de 60, onde o nome de Jesus era tudo, onde nada paralisava a igreja. Quanto mais batiam na igreja, mais ela proclamava o Evangelho. Ela não perdia tempo com discussões. Ela atacava. E ela atacava dizendo Jesus é o Senhor. Ela atacava dizendo Jesus é o caminho. Ela atacava dizendo Jesus é o único pelo qual você deve ser salvo. E aqueles que eram alcançados abandonavam o crime, abandonavam a mentira, abandonavam o pensamento abortivo, abandonavam o que precisava ser abandonado. Mas aí agora a gente fica dando ênfase a outras coisas. Nós precisamos proclamar Jesus às pessoas e deixe que o Espírito de Cristo convença as pessoas. É uma luta. Essa luta que nós estamos travando, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós estamos gastando energia e tempo da forma errada. Você não vê a igreja perseguida gastando energia e tempo da forma errada, e ela cresce e cresce de forma assustadora. Já a igreja que é livre, você livre, fica usando a arma errada. A igreja perseguida não. A igreja perseguida apresenta Jesus. Pois Jesus, quando apresentava alguém, esse alguém é transformado, os olhos se abrem. Amém. Nós não somos capazes de ensinar tudo às pessoas, mas aquele que é capaz, o Espírito de Cristo, Ele ensina tudo e faz lembrar de tudo. Amém. Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Romanos 1,16, a palavra de Deus diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu me recuso a usar os mesmos métodos dos meus algozes. Como igreja, eu me recuso a usar os mesmos métodos dos meus algozes. Eu me recuso. Não é queimando hereges na fogueira que vamos derrotar as trevas. Vou repetir. queimando hereges na fogueira que
que vamos derrotar as trevas. Nem tampouco vamos derrotar as trevas por meio de alguma legislação restritiva. Não. Quando a gente mudar essa legislação, as trevas vão cair. Presta atenção. Se é a legislação restritiva que vai destruir as trevas, o nome disso é o quê? Fale alto. O nome disso é o quê? Idolatria, irmão. Porque quando eu coloco a minha expectativa de derrotar as trevas em uma legislação que vai restringir, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente. Vamos queimar, porque se a gente queimar na fogueira, as trevas são derrotadas. Não. Vamos criar legislação, porque as trevas, ela vai ser derrotada quando essa legislação aqui mudar. Não, filho. Não. Tudo isso é engodo. Tudo isso é engodo para distrair a igreja. Eu estou cansado, estou me cansando de ver uma igreja distraída com os engodos que parece legítimo, que parece legal, mas no fim é ensino de Balaão, no fim é ensino de Nicolaíta. Falso ensino, falsa doutrina. As trevas só podem ser destruídas pelo Evangelho, que é o poder de Deus. A legislação está pronta. A legislação já nos foi dada, assim como foi dada a Moisés no Monte Sinai. Não precisamos de nenhuma outra legislação, nós já a possuímos. E é nela que confiamos. E é por meio dela que vamos continuar atacando. É com ela, afiada na boca e na vida, que vamos atacar as trevas. Ideias não são vencidas pela força. Somente a verdade pode derrotar as trevas. Somente a verdade. Estão tentando derrotar as falsas ideologias do mundo, criando novas ideologias. Estão parecendo um poeta. Tanto os não crentes como os crentes estão parecendo poeta. Porque quando nasce uma nova ideologia, aí os crentes recorrem ao fato também de estabelecer uma nova ideologia. Estão tentando combater ideologia com ideologia. Por isso que o poeta já dizia, né? Ideologia, eu quero uma para viver. As falsas ideologias do mundo só podem ser derrotadas pelo Evangelho de Cristo. Não é com a força, é pela palavra. Não temos outra arma além dessa espada. A igreja precisa parar de insistir no uso das armas erradas. Agora, qual é a igreja que insiste no uso das armas erradas na guerra contra as trevas? Vou perguntar de novo. Qual é a
das armas erradas na guerra contra as trevas. Qual é a igreja que insiste? Sabe qual é a igreja que insiste em usar as armas erradas? Aquela que lê a Bíblia. A igreja que lê a Bíblia, ela insiste em usar as armas erradas contra as trevas. Mas não só a que lê a Bíblia, aquela que estuda a Bíblia. A igreja que lê a Bíblia, a igreja que estuda a Bíblia, a igreja que conhece a Bíblia, essa igreja que lê, que estuda e que conhece essa igreja, ela insiste em usar a arma errada contra as trevas. Ela lê a Bíblia, ela estuda a Bíblia, ela conhece a Bíblia, mas o Cristo da Bíblia não é o centro da sua vida. Porque não basta ler a Bíblia, não basta estudar a Bíblia, não basta conhecer a Bíblia, quando o Cristo da Bíblia não é o centro da vida de quem está lendo, de quem está estudando, de quem conhece. Porque quando o Cristo da Bíblia não é o centro de nossas vidas, sabe o que é que acontece? A Bíblia, ela torna-se uma palavra, ela torna-se uma arma, ela torna-se uma espada que mata a vida. Presta atenção. É uma espada afiada para ferir o orgulho, é uma espada afiada para ferir a consciência, é uma espada afiada para arrancar a camuflagem, é uma espada afiada para gerar transparência, mas quando utilizada por alguém cujo Jesus Cristo não é o centro da vida desse alguém, quando utilizada, essa espada que é para gerar vida, ela mata a vida. Porque essa espada, ela pode ser utilizada por alguém que conhece. Essa espada, ela pode ser utilizada por alguém que estuda. Essa espada, ela pode ser utilizada por alguém que lê. Lê, estuda, conhece. Mas o Cristo da Bíblia não é o centro da vida desse indivíduo. O que é que esse indivíduo que não tem Cristo como centro da vida, o que é que esse indivíduo vai fazer com essa espada? Vai sair por aí matando pessoas. A Bíblia gera vida quando utilizada por aqueles que de fato foram até Jesus. João capítulo 5, no versículo 39 e no versículo 40. Olha o que é que Jesus diz aos seus ouvintes. João 5, verso 39 e 40. Vocês estudam. Não é que vocês não estudam. Vocês estudam. E estudam cuidadosamente. Vocês estudam. E estudam cuidadosamente as Escrituras. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Gente, presta atenção. A Bíblia, o Espírito Santo, os profetas, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, todos. Olha, o Espírito Santo, a Bíblia, os profetas, a galera que era de verdade, sempre apontou para uma única pessoa. Se o ensino não apontar para essa pessoa, ainda que esse ensino saia daqui, fuja. Eu vou repetir. Se o ensino não apontar para uma única pessoa,
ainda que esse ensino saia daqui, desse livro, fuja. Pois esse livro, o Espírito Santo, os profetas, e quem quer que seja, de verdade, sempre testemunha a respeito de Cristo. Verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês estudam cuidadosamente a Escritura, mas não querem vir a mim. Nem todo aquele que estuda a Escritura com cuidado quer Cristo. Inclusive, pessoas que estudam cuidadosamente as Escrituras, algumas delas rejeitam a Cristo. Você quer manusear essa espada corretamente? Você e eu, nós só vamos conseguir manuseá-la corretamente sob o Espírito de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. O único Espírito que pode nos ensinar a manusear corretamente essa espada é o de Cristo. Precisamos estar debaixo do controle do Espírito de Cristo. Se não estivermos debaixo do Espírito de Cristo, vamos manuseá-la ao nosso bel prazer. Vamos fazer dela um instrumento para controlar pessoas. Eu quero usar a espada de dois gumes. Você precisa usar a espada de dois gumes. E nós devemos usar essa espada de dois gumes sem medo. Agora precisamos usá-la sem medo para destruir as trevas, não as pessoas. Se for utilizada para destruir pessoas, mesmo sendo Bíblia, está sendo utilizada e está na mão de alguém que não está sob o Espírito de Cristo. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.